Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite a você que está aí nos ouvindo aí na tua casa, você que está não assistindo, mas você que está participando de um culto ao Senhor. Você faz o teu culto aí, nós estamos aqui na igreja, mas Deus recebe o culto, Deus recebe a adoração de toda a igreja, porque nos movemos em um mesmo tempo, nos movemos em um mesmo momento, em uma mesma fé, com o mesmo coração, e prestamos culto ao Senhor, aquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, que saudade que eu estou de ter essa igreja cheia de novo, que saudade. Mas eu creio que já já nós estaremos, já já você estará aqui. Eu sei, tem falado para mim, tem me dito: pastor, que vontade de estar na igreja, que saudade de estar na igreja, que saudade de estar com os irmãos, que saudade de estarmos juntos, de orarmos juntos de mão dada, de abraçar, de estar perto dos eventos, do encontro com Deus. Está chegando aí, se Deus quiser, ainda este ano nós vamos ter um encontro com Deus e vai ser tremendo, vai ser tremendo. Comece a já se preparar, comece já a preparar o teu coração e a tua vida aí, no nome de Jesus, porque daqui a pouquinho nós teremos mais um encontro com Deus, amém? Ainda este ano, hein? Se você ainda não participou do encontro com Deus, se prepare esse programa. Eu vou pedir, por contra-regra, trazer um copinho d'água para mim, por favor, contra-regra. Agora aqui é que nem TV, né? É contra-regra, por favor. Porque deu uma esquentadinha hoje, né, irmão? Graças a Deus. Antes, quero falar uma coisa aqui para você. Eu estou com o meu celular aqui, estou acompanhando aqui também. E eu estou vendo aqui que tem 52 aparelhos ligados agora. 52, está variando. 53, às vezes vai lá no 55, volta para cima e para baixo. Mas compartilhamentos tem quantos aí, Vini? 11 compartilhamentos, ou seja, das 53 aparelhos que estão agora assistindo com a gente participando, apenas 11 compartilharam. Então vou te fazer um desafio: compartilha agora esse culto aí, compartilha na tua página do Facebook mesmo, entra ali, aqui mesmo na tela que você está assistindo, já tem lá embaixo escrito compartilhar, é só clicar ali e compartilhar na tua página do Facebook, e quem sabe Deus vai alcançar alguém daqueles teus amigos lá do Facebook, alguém vai encontrar uma palavra, e essa palavra vai tocar o coração dessa pessoa, e Deus vai abençoá-la grandemente, tá? Olha só, nós tivemos esta semana ainda uma experiência bem intrigante, bem importante, bem legal, bem gostosa. Eu estava olhando aqui na nossa página da igreja, e a gente sempre faz, né, aquelas ministrações com os pastores, os devocionais que a gente chama, e a gente posta e procura postar constantemente, para que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando, principalmente nesse tempo de pandemia. E uma das nossas postagens, das nossas devocionais, alcançou alguém, irmãos, lá no Rio de Janeiro, olha só, daqui de Araucária, e a pessoa comentou ali, ela fez um comentário, talvez até esteja nos assistindo, ou vai assistir, mas ela fez um comentário, lá no Rio de Janeiro, e na hora que eu vi, percebi isso, meu coração se acendeu. Às vezes nós temos a visão pequena, nós temos visão limitada, mas Deus nos deu uma ferramenta extraordinária, irmão, e não, uma ferramenta de evangelismo extraordinária que está aí na tua mão. Chama-se celular. A gente usa o celular para tanta coisa, e a gente acha, quando nós vamos evangelizar presencialmente, falar de Jesus para alguém, nós podemos alcançar uma, duas, ou quem sabe algumas centenas de pessoas em um culto, em um momento de pregação, dependendo da igreja, o tamanho. Mas quando nós compartilhamos uma mensagem nas redes sociais, irmãos, o mundo é o limite. Nós podemos alcançar alguém lá do outro lado do mundo. Nós temos uma ferramenta extraordinária. E olha que a Bíblia diz que todas as pessoas, o evangelho do reino seria pregado pelo mundo todo. E então Jesus ia voltar. E eu acredito que Ele já está dando ferramentas para preparar a sua vida. Então, não perca tempo, vai lá, compartilha agora
que eu tenho certeza que mais pessoas vão assistir e Deus vai tocar no coração delas. Amém? Ó, já subiu para 62 aparelhos aqui ao mesmo tempo. Glória a Deus. Já estamos alcançando mais pessoas. Mas agora vamos ao que importa. Porque nós não vamos perder tempo, nós vamos investir tempo em Deus e na palavra de Deus. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos participar da nossa ceia. Nós preparamos os kits de ceia, entregamos para todos que vieram buscar. Se porventura você está nos ouvindo, mas você ainda não pegou o kit de ceia e você está próximo à igreja aqui e gostaria de pegar o kit de ceia para a tua família, manda alguém da tua casa, uma pessoa da tua família, correndinho aqui, que nós ainda temos alguns kits de ceia. Pastor, eu não posso, eu moro longe, não vai dar tempo de eu ir lá, mas eu tenho aqui em casa, eu posso preparar o suco, você tem lá o pão, prepara lá os elementos, porque você vai participar junto conosco também da ceia nessa noite, tá bom? Amém? Então compartilha lá essa mensagem com os teus amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha lá nas redes sociais que você usa e vamos ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para nós nessa noite. A palavra de Deus, hoje nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Uma parábola muito conhecida, bem pregada, vamos assim dizer, né? Muito difundida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a parábola do filho pródigo. Provavelmente você já ouviu essa mensagem algumas vezes, mas mais uma vez eu sei que Deus vai falar conosco hoje. E ela diz assim, ó: e disse, livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, a partir do versículo de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Até aqui, fecha os teus olhos aí na tua casa mesmo, Pai. Fala conosco agora, através da tua palavra, Deus, ao nosso coração. Ministra nesta noite, Senhor, para que possamos entender, que possamos compreender, Senhor, e aceitar aquilo que o Senhor está prestes a plantar, a semear, a introduzir no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Graças a Deus. Então, fique atento àquilo que Deus quer falar contigo, ou através da tua vida, porque, como eu já disse aqui, algumas vezes Deus nos dá sementes,
algumas mensagens, algumas palavras que Ele traz até nós, até os nossos ouvidos e o nosso coração, não é exatamente para nós, mas é para que nós sejamos os portadores desta mensagem. Nós ouvimos a mensagem, recebemos no nosso coração e nos tornamos então portadores da mensagem. Quem sabe Deus vai colocar alguém na tua frente esta semana que esta mensagem vai tocar o coração. Quem sabe você aí onde está hoje terá um chacoalhar de Deus na tua vida. Então fique atento, preste atenção àquilo que Deus quer dizer. A parábola do filho pródigo. Essa parábola faz parte de uma trilogia que Jesus usou para falar de salvação e redenção. Se você olhar aqui no livro de Lucas, um pouquinho antes, ou logo anteriormente a esta parábola, tem mais duas. Tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida, e depois Jesus já fala da parábola do filho pródigo. São três parábolas que falam da mesma coisa, salvação e redenção. Nas três parábolas, Jesus está falando de buscar, ou reaver, ou resgatar, ou ter de volta, ou aceitar de volta aquele que se havia perdido. Elas se distinguem em algumas coisas, eu entendo assim, em algumas situações, de acordo com aquilo que o homem é, embora as três falam do mesmo assunto, que é salvação e redenção, mas elas revelam situações diferentes do homem, a situação que o homem está, a situação que o homem se apresenta, e Deus fala de formas diferentes, como Ele quer executar um plano, o mesmo plano, que é o plano de salvação e redenção do homem. Portanto, se nós olharmos na parábola da ovelha perdida, nós vemos uma ovelha que perdeu-se sozinha. Ela estava perdida, ela de uma forma sem querer, vamos assim dizer, sem preparação ou por inocência. Ela estava perdida, ela não sabia voltar para casa e ela estava lá. Então o pastor precisou dispor-se, ir atrás dela. Então o pastor foi e buscou a ovelha perdida. Na segunda parábola, Jesus fala sobre a dracma que foi perdida. A dracma, ela estava na posse de alguém. A dracma, ela era propriedade de alguém. Essa pessoa perdeu. A dracma foi perdida. Então a pessoa que perdeu a dracma, ela foi atrás e buscou para reavê-la. E depois Jesus fala do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que não foi exatamente perdido, mas é aquele que decidiu ir embora. Aquele que já estava na casa do pai. E eu quero falar hoje sobre o filho pródigo. O filho pródigo, o filho promíscuo, o filho que gastou demais, o filho que pôs tudo a perder. Porque essa é a história de um homem que tinha tudo e conseguiu ficar sem nada. Era um homem que era abastado, um menino, um jovem, um filho mais jovem, mas que tinha tudo na casa do pai. Era um jovem próspero, conseguiu encontrar, ou foi a sua vida, a sua decisão, as suas escolhas o levaram a um momento de total desesperança. Essa história fala sobre o caminho da desesperança. O caminho da desesperança. O filho pródigo, o filho mais jovem, ele era amado como o filho mais velho. Ele tinha todas as coisas na casa do pai como tinha o filho mais velho. Mas no final da história, ou no meio, porque o final, Deus dá um final esplendoroso. Mas nós vemos que eles andam em caminhos diferentes, mas o filho mais velho continua com o pai. Continua próspero e abençoado e continua com todas as coisas. Mas o filho mais jovem, ele trilha um caminho de desesperança, ele trilha um caminho de desgraça, ele trilha um caminho de desespero. Ele trilha um caminho de morte, sem nem perceber que estava trilhando este caminho. E eu quero falar sobre este caminho, o caminho do filho pródigo, o caminho do filho que decidiu ir, o caminho do filho que resolveu deixar a casa do pai. E como que isso acontece? E o que isso traz ou pode trazer para a nossa vida? Porque se nós olharmos para a palavra de Deus e para a parábola do filho pródigo, nós podemos ver também nos nossos dias muitos filhos que estão buscando ou já estão trilhando o caminho de estar longe, já estão buscando o mesmo caminho do filho pródigo.
Preste atenção naquilo que Deus está falando nessa noite. Porque das situações que o filho pródigo viveu, a primeira coisa que o levou a se tornar um filho pródigo, a primeira coisa que o levou a deixar a casa do pai, foi uma insatisfação sem causa aparente. Olha só, o filho mais moço, ele tinha tudo que ele precisava na casa do pai, tudo que ele queria, tudo que ele precisava, tudo que ele sonhava. Ele tinha o pai, ele tinha todas as provisões, ele tinha alimento, ele tinha um bom anel no dedo, ele tinha sandálias, as melhores vestes, ele tinha o amor do pai, do irmão, o carinho, ele tinha trabalhadores que o serviam, jornaleiros, como a Bíblia diz, que o serviam, ele tinha tudo. Na casa do pai, o filho estava tudo bem. Na casa do pai, o filho ele estava aprovisionado de tudo que ele precisava, não havia faltas, nada lhe faltava. Mas de repente este moço, ele é tomado por uma insatisfação, sem causa aparente. Porque a Bíblia diz que um dia ele resolveu olhar para o seu pai e disse: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence. Ele decidiu que estar ali na casa do pai não era mais o desejável. Alguma coisa lhe incomodava, alguma coisa lhe tirava a paz, mesmo sem saber exatamente o que era ou como era, mas aquela casa, a casa do pai, a presença do pai, dos irmãos e da família, que antes era bom, de repente deixou de não ser mais. Ele começou a ficar insatisfeito, embora ele tinha tudo o que precisava, embora ele tinha tudo que alguém pudesse desejar, embora ele tinha tudo que alguém pudesse querer, a casa do pai para ele não servia mais, não mais, o seu coração estava ali, a sua intenção, a sua vontade afastou-se da casa do pai, porque ele foi tomado por um egoísmo cego. Olha aqui, aquele menino, ele deixou que o egoísmo tomasse a sua vida, o seu coração. Porque quando ele olhou para a casa do pai, quando ele estava ali envolvido com o filho e a família, de repente nada mais daquilo era importante. O que o pai estava fazendo não era importante. O que o seu irmão estava fazendo não era mais importante. O que os jornaleiros do seu pai estavam fazendo não eram mais importante. Os sonhos do seu pai não eram mais importantes. O sonho dos seus irmãos não era mais importante. O que o pai tinha para ele, a esperança, a expectativa que o pai tinha sobre ele, não importava mais, porque para ele apenas importava os seus próprios desejos, para ele apenas importava a sua própria vontade, para ele apenas importava a pretensa ou a falsa liberdade que ele buscou alcançar com os recursos do próprio pai. Um egoísmo cego. O egoísmo cegou a sua visão. Ele começou a desprezar as coisas da casa do pai. Não servia mais. O que o pai desejava não servia mais. Os sonhos do pai a respeito do filho não importa. Para com isso, pai. Isso não me importa. O desejo do pai a respeito do filho não importava. O sofrimento do pai ou o irmão que estava próximo, que quem sabe com aquele irmão com certeza, nasceram e se criaram brincando, e um com o outro, e um ajudando o outro. Quantas vezes aquele irmão mais velho talvez o ajudou em situações que ele não conseguia, mas de repente não importava mais o irmão, não importava mais o amor, não importava o que eles queriam para mim, não importava apenas os seus próprios sentimentos. Um anseio, um desejo, uma vontade pessoal. E ele passou a desprezar a casa do pai. Não importou-se com o pai. Não importou-se com os sonhos do pai. Não importou-se com os projetos do pai. Não interessava mais os sonhos do pai. Porque quando nós
estamos ou começamos a trilhar o caminho do filho pródigo. Nós começamos a ficar satisfeitos na casa do pai. Nós já não damos valor às coisas do pai, porque não é isso que eu quero. Não é isso, não é a minha vontade. Aquele menino, ele decidiu rejeitar a vontade do pai para viver a sua própria vontade. Ele decidiu rejeitar a cultura ou as coisas que tinham na casa do pai, porque ele queria viver uma vida diferente. Embora eu tenha certeza, aquele pai por muito tempo deve ter ensinado o seu filho. Embora com certeza, porque essa era a tradição judaica, os pais ensinavam os filhos, sentavam-se em casa e os pais sempre davam conselhos para os filhos e ensinavam os filhos. Aquele menino com certeza muitas vezes dizia: meu filho, este não é um bom caminho, meu filho. Não é assim que as coisas funcionam, meu filho. Você não pode agir deste jeito. Meu filho, não faça assim, porque dá errado. Mas ele não ouviu. Ele não deu ouvidos. De repente, o que o pai dizia não era mais interessante. Ele não buscava mais servir ao seu pai. A visão do pai não era mais a visão do filho. Os sonhos que o pai tinha para a fazenda, talvez para que a fazenda crescesse, para que a casa melhorasse, de repente o filho não queria mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais trabalhar para que esta casa cresça. Eu não quero mais trabalhar para que esta fazenda cresça. Eu não quero mais me dedicar. Eu não quero mais, porque agora ele se deixou tomar por si mesmo. Importa o que eu quero. Importa o meu desejo, importa a minha vontade. Eu estou tomado por um desejo de ir. Eu estou tomado pelo desejo de fazer algo meu. Embora ele não tivesse nada dele mesmo. Então ele falou para o pai e disse: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Olha que pai generoso, irmão. Claro que você está entendendo tudo aí. Eu sei que o Espírito Santo está entendendo tudo aí enquanto eu conto essa história. O pai generoso e um filho mau. Porque o filho pede para o pai a sua herança, mesmo antes de o pai ter partido. Quando aquele filho olha para o seu pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me pertence, ele está dizendo: meu pai, me dá a minha parte, porque se você morrer, eu não me importo. Me dá a minha parte de uma vez, porque eu não quero nem esperar os seus dias terminarem. Eu já quero agora o que é meu, e se o senhor morrer, está tudo bem. Uma atitude total de desprezo ao próprio pai. E aquele menino, ele estava apenas interessado naquilo que o pai podia lhe dar, naquilo que o pai podia lhe ver. pai, o que o senhor pode me dá a minha parte, eu quero tomar posse do que é meu, me dá para mim, me prospera, me abençoa. Mas ele não queria mais estar na casa do pai, ele não queria mais estar na comunhão do pai, ele não queria mais viver debaixo dos mandamentos da casa do pai, porque é claro, a casa do pai tem mandamentos do pai. Na casa do pai as coisas são do jeito do pai. Aquele menino decidiu que ele não queria mais cumprir com os mandamentos do pai. Ele não queria mais se envolver com as coisas do pai. E pai, me dá o que é meu, da minha parte. E o pai mesmo assim, eu acredito que com o coração sangrando, ele abençoou o seu filho. Olha aqui, irmão. Nem sempre a bênção de Deus que vem sobre nós reflete que Ele aceita ou que Ele concorda com aquilo que nós estamos fazendo. Preste atenção. Não é porque Deus está te abençoando que Ele está concordando com o que você está fazendo. O pai deu ao filho aquilo que ele pediu, mas o pai não concordava com o que o filho fazia. O pai deu ao filho o que o filho pediu, embora ele não merecesse, porque isso é graça, é favor imerecido.
Deus nos abençoa, Deus cura as nossas feridas, Deus nos sara, Ele nos transforma, mas não é porque merecemos, é favor imerecido, e Ele nos dá mesmo quando não merecemos, ou mesmo quando Ele não concorda com o caminho, com as atitudes, com as escolhas que estamos tomando, porque isso é graça. Deus está me prosperando, então está tudo certo, então estou liberado. O egoísmo do menino, o desprezo pelas coisas do pai, o desprezo pela casa do pai. E ele estava ali, e ele disse: pai, me dá. E a Bíblia diz, e o pai deu as coisas que era dele. E então ele esteve por um tempo ali na casa do pai, aproveitando, vivendo de todas as coisas que o pai lhe deu, mas não querendo mais estar debaixo dos mandamentos, não queria mais estar debaixo da ordem da casa do pai. E então ele fez o que os pródigos fazem, quando ele não suporta mais, quando ele sente-se abastado. Agora o pai me deu tudo que é meu, agora eu tenho tudo que eu queria, não há mais nada na casa do pai que eu possa querer, porque ele já me deu tudo. Então a Bíblia diz que ele decidiu ir embora. Ele fugiu, porque depois disso tudo vem a fuga. Porque quando não suportamos a casa do pai, nós não queremos ficar ouvindo o que o pai tem a dizer. Quando rejeitamos a casa do pai, nós não temos mais paciência para ter intimidade ou comunhão com o nosso irmão. Eu não quero mais, você vai ficar aqui me dizendo o que o pai quer e o pai não quer. Eu não me importo com os sonhos do pai. Eu não me importo com o que ele deseja. Eu não me importo com o que ele quer para mim. Não me interessam os planos dele para mim. Eu estou abastado, eu estou bem, eu não quero me comprometer. Eu não quero comprometimento com as coisas do pai. Eu não preciso, ele me dá tudo o que eu quero, sem que eu esteja comprometido. E quando as coisas começaram a ficar pesadas, então ele fugiu. A Bíblia diz que ele foi-se a uma terra distante. Não queria mais a comunhão, nem o relacionamento com a família. Porque é assim que é, irmão. Pessoas estão com Deus, andando com Deus na casa do pai. E quando tudo está bem, então ela decide que não quer mais ouvir o que Deus tem para dizer. Eu não quero mais ouvir nenhuma mensagem, não quero mais ouvir, não quero que ninguém me diga o que está errado na minha vida, eu não quero que ninguém me diga onde eu tenho que melhorar, eu não quero mais que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, eu não suporto mais, eu não quero mais, não tem mais nada para mim aqui, porque tudo que eu queria eu recebi, eu estou abastado, está tudo bem, eu vou embora. E as pessoas saem. E saem da casa do pai, e desprezam o pai, e desprezam a família, e desprezam os seus irmãos. Eu não quero mais ninguém na minha casa, eu não quero mais ninguém comigo, eu não quero ouvir mais nada. Não venha. E ele foi-se a uma terra distante, afastou-se não apenas geograficamente, mas emocionalmente, ele se colocou distante. Esqueceu do pai. Não importa o que o pai estava passando, não importava o que os irmãos estavam vivendo, ele não queria mais saber. Ele afastou-se não apenas geograficamente, ele afastou-se emocionalmente. Eu não me importo com o que o pai está pensando de mim. Então a Bíblia diz que ele entrou na outra fase, que é a fase do desperdício. E começou a perder tudo o que ele tinha de valor. Começou a desperdiçar aquilo que ele tinha de valor sem nem perceber. Sem nem perceber, começou a jogar tudo fora. Então ele começou a perder o dinheiro, começou a perder os amigos, começou a perder a família. Ele perdeu a sua honra, ele perdeu a sua moral, ele perdeu tudo. Ele de repente era um homem rico, um homem filho de alguém muito rico. Ele era um homem
de uma família abastada. O seu anel dizia que ele tinha uma origem, ele tinha uma marca, ele tinha um selo, mas depois ele não era mais nada, depois ele não era ninguém. Ele desperdiçou tudo o que ele tinha ganhado da casa do pai, ele lançou tudo fora daquilo que ele tinha ganhado do próprio pai, que com graça, que com favor imerecido o tinha dado. Desperdiçou, lançou fora. O pai veio com ele com graça sobre graça, mas o filho não valorizou o que ele recebeu do seu pai, porque a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo com meretrizes, vivendo uma vida dissoluta. O desperdício é quando aquilo que é realmente valoroso perde o valor. E aquilo que não tem valor nenhum parece que ocupa um lugar no nosso coração. É quando damos mais valor àquilo que não é e desprezamos aquilo que é. É um momento em que a família já não é mais tão importante. É um momento em que o meu trabalho parece que já não é mais tão importante. Viveu a sua vida dissolutamente, divorciado emocionalmente de Deus, da sua casa do pai e dos seus irmãos e da sua família, e começou a desperdiçar. E terminou aquele menino sem o seu dinheiro, sem os seus amigos. Os verdadeiros ele desprezou e os falsos o deixaram. Preste atenção. Os amigos verdadeiros ele desprezou, ele arrancou da sua vida. E os falsos que ocuparam por um tempo a sua vida, o abandonaram e o deixaram. Quero falar uma coisa para você, preste atenção. Eu vi esta semana e tenho visto muitas postagens por aí. Pessoas que deixaram a casa do pai, deixaram o convívio com a família, desprezaram a graça de Deus, desprezaram o amor da família, decidiram estar longe, decidiram viver distante, decidiram trilhar o próprio caminho. Depois que estão sozinhas, sem amigos, eles começam a lembrar dos amigos verdadeiros. E eu vi esses dias na internet alguém dizendo: quando a gente sai da igreja, aí os amigos da igreja abandonam a gente. Quando a gente está na igreja, todo mundo é amigo, mas depois que eu saí, nunca mais ninguém veio na minha casa. Olha aqui para mim, quantas vezes você desprezou a ligação de alguém, quantas vezes você desprezou quando alguém quis ir na tua casa e te chamou, quantas vezes alguém te chamou para ir na igreja ou numa célula e você disse não, e você quis divorciar-se emocionalmente da família, da casa do pai e dos amigos, e agora os amigos, os falsos amigos te deixaram. Não é a igreja, não são as pessoas que me deixaram. Aquele menino entendeu isso. As pessoas escolhem viver a sua vida, escolhem trilhar o seu próprio caminho e depois querem pôr a culpa na casa do pai. Depois dizem que a culpa é do pai, a culpa é dos irmãos, a culpa é da família, que me deixou ir sozinho. Mas ele mesmo rejeitou, ele mesmo desprezou e decidiu viver a sua vida do seu jeito. Aquele menino se viu assim, sozinho, porque ele desperdiçou tudo. Ele lançou fora a sua família, ele lançou fora a graça do pai. E então ele esteve só. E aí veio o resultado. Porque daí veio o sofrimento. Porque longe do pai e da família, ninguém lhe dava nada. Oh, meu Deus. Eu vivi esse tempo. Eu vivi esses dias, longe da casa do pai e da família. Ninguém lhe dava nada, porque a fonte de tudo que ele tinha era o pai. A riqueza que ele tinha, o pai que tinha lhe dado. O nome que ele tinha vinha do pai. A família que ele pertencia era por causa do pai.
Tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou e desperdiçou, ele recebeu do Pai. A fonte de tudo que ele tinha era o Pai. E sem o Pai não havia provisão. Sem o Pai não tem nada. Então veio o sofrimento. Então veio a angústia. Então veio o desespero. Ah, irmã. Mas o sofrimento ensina. Mas o sofrimento ensina. É por isso que nós dizemos que o deserto é a escola do Senhor. Aquele menino se viu numa situação difícil. Olha só que ele esperou chegar lá. A Bíblia diz, Jesus conta a parábola e ele fala para judeus que o menino foi a alguém, e este alguém o deu o trabalho de apacentar porcos. Irmãos, para judeu, o porco é um animal imundo, não vale nada. O porco não tem valor, eles não comem. Naquela época, já eles não comiam, então ir alguém cuidar de porcos ainda, ele estava na sua vida investindo o seu tempo em algo que não tinha valor nenhum e não lhe trazia nada. Era o pior das situações. Infelizmente, às vezes nós esperamos chegar lá no fundo do poço, na pior situação. Mas o sofrimento ensina, porque lá em meio aos porcos, o orgulho daquele menino foi quebrado. O orgulho se quebrou. Então em um momento ele lembrou-se. Aquele menino que já não queria mais saber do pai, aquele menino que por um tempo desprezou as coisas do pai. Ele começou a lembrar-se da vida na casa do pai. Ele começou a lembrar-se dos momentos na casa do pai. Ele começou a lembrar-se da fartura, das festas, da bonança. Ele disse, eu tinha tudo na casa do pai, eu desprezei. Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Os menores da casa do meu pai têm abundância de pão. Eles são supridos pela graça do pai, mas eu aqui pereço de fome. O orgulho foi quebrado. Então aquele menino desejou voltar. Olha aqui. Você sabe que nunca viveu dias melhores do que os dias na casa do pai. Você sabe que nunca teve situações melhores do que aquelas vividas na casa do pai. Você se lembra? Eu tenho certeza que Deus e o Espírito Santo está falando com você aí. Eu tenho certeza que Ele está te trazendo à memória as coisas que tinha na casa do pai. A alegria. E então aquele menino abandonou todo o seu orgulho. E desejoso de voltar, ele levantou-se e ergueu-se corajosamente, porque é preciso ter coragem para voltar para a casa do pai. Imagina que passou tantas coisas na cabeça daquele menino. Tantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, mas eu não posso voltar para lá, eu o desprezei. Mas eu não posso voltar para lá e eu fui snob, eu saí de lá snob, dizendo e falando, e eu falei para todo mundo que eu não precisava da casa do pai, e eu vivi a minha vida, e faz tempo que eu não estou nem aí, não, acho que ele não vai me aceitar, eu não posso voltar. Então aquele menino, em um momento em que o orgulho dele era quebrado, e a humildade entra, ele diz, mas eu posso fazer algo. Porque na casa do meu pai, até os menores têm abundância de pão. Então se eu for até lá, e se eu me humilhar,
E se eu pedir a Ele o seu favor, e se eu for até lá e reconhecer o meu erro, e se eu for até lá e pedir perdão para Ele, talvez Ele ainda me deixe me assentar com os trabalhadores. Quem sabe eu poderia ainda fazer parte da comida ou do pão daqueles que são os menorzinhos. Quem sabe se eu pedir, quem sabe se eu implorar, Ele vai me aceitar lá na casa dele, não como um filho talvez, mas como um trabalhador. E aquilo encheu o seu coração de coragem. Então ele levantou-se e decidiu voltar. É uma decisão. Sempre é uma decisão. Ele escolheu sair. E ele é quem escolheu voltar. Preste atenção, porque o pai não foi atrás do filho. O pai não mandou o irmão procurar o filho. O pai não deu ordem aos seus trabalhadores: vão procurar o meu filho, porque o pai respeita a vontade do filho. O pai respeita aquilo que o filho decide, aquilo que o filho escolhe. A escolha é do filho. Ele escolheu sair. Mas depois ele escolheu voltar. A Bíblia diz: ele ergueu-se corajosamente, com uma ideia na sua mente, com o coração quebrantado, agora já forjado pelo sofrimento. Ele se levanta e diz: eu voltarei à casa do pai. E ele pega o caminho de volta. E a Bíblia diz que ele estava ainda longe, talvez com ansiedade no coração. Eu acredito que talvez na expectativa: como vai ser a reação do meu pai, como vai ser a reação da minha família, como que as coisas vão ser. Será que ele vai me aceitar de novo? Será que vai deixar eu ficar ali, pelo menos trabalhando? Mas a Bíblia diz que quando já de longe o pai enxerga o filho vir, olha aqui, lá de longe o pai vê o filho, porque o pai estava sempre com os olhos na estrada, esperando o dia em que o filho ia decidir voltar. O filho divorciou-se emocionalmente do pai, mas o pai continuava com o coração cheio de amor pelo filho e interesse pelo filho. Os sonhos que o pai tinha pelo filho ainda continuavam no seu coração. Os desejos que o pai tinha em relação ao filho ainda estavam pulsantes no seu coração. Os planos que o pai tinha em relação ao filho não tinham se desmanchado nenhum. Ainda havia no coração do pai a esperança de realizar os seus planos. Ainda havia no coração do pai a esperança de realizar os seus sonhos. Ainda havia no coração do pai a esperança de entregar ainda mais coisas para o seu filho, porque era o seu filho amado. Era o filho amado. Sempre foi o filho amado. Não deixou nenhum momento, nenhum dia, nenhum segundo, nem mesmo a rejeição do filho mudou o sentimento do coração do pai. Quando o pai viu o seu filho, ele saiu correndo. A Bíblia diz: o abraçou, colocou vestes novas, anel, sandália, mandou matar o bezerro cevado. Era prova de que o filho não seria qualquer um. Era prova de que o filho ainda ocuparia o mesmo lugar na casa do pai. O filho ocuparia na casa do pai o lugar de filho, porque filho na casa do pai ocupa lugar de filho. Não, que história é essa? O pai tem um amor extravagante, o pai tem um amor extraordinário.
Ele não perguntou onde o filho estava, ele não perguntou o que o filho fez, ele não disse: viu, eu te falei, eu te avisei, bem que eu te disse. Não, o pai só pensava em uma coisa: o meu filho voltou para mim, ele decidiu estar comigo de novo, estará na minha casa, viverá sobre os meus mandamentos, estará sobre o meu cuidado. O meu filho estava morto, mas reviveu. Só havia alegria no coração do pai, só havia desejo de festejar, nada mais importava, nada mais era interessante, apenas o fato que o filho estava de volta. O filho estava de volta, porque o pai esperava o filho ansiosamente. O filho pródigo, na sua autojustiça, não merecia mais o lugar de filho, mas na casa do pai prevalece a justiça do pai. Mas na casa do pai são os valores do pai, a regência é do pai, e ele é quem decide o lugar do filho na sua casa. E lugar de filho na casa do pai é lugar de filho. E Deus, o nosso Pai, Ele espera ansiosamente o retorno dos seus filhos amados. Ele respeita a decisão daquele que decidiu sair, mas Ele espera com grande expectativa a decisão de voltar, porque tudo aquilo que o pai sonhou para o filho ainda permanece. Porque tudo aquilo que o pai projetou para o filho ainda permanece. Porque a unção do pai que estava sobre o filho ainda permanece. O pai vê o filho como filho. Apenas importa que o filho retorne à casa do pai. O filho retorne à casa do pai. Retorne à família. Retorne à convivência. Retorne a estar sobre a proteção e as mãos do pai. E o filho terá mais uma vez o mesmo status. Ele recobrou a sua moral, a sua honra. Ele agora era mais uma vez de uma família grande. Ele era agora mais uma vez o filho de um homem forte. Agora ele era mais uma vez o filho de alguém poderoso. Agora ele estava mais uma vez sobre a proteção daquele que podia suprir todas as necessidades. Agora ele estava mais uma vez com um anel de ouro na mão. Ele era da família real. Não, ele não era mais qualquer um. Ele era o filho de um pai que o amou extravagantemente. O filho volta. Ele estava morto, mas o filho reviveu. E o pai só queria alegrar-se. Olha aqui para mim, pessoal do louvor, vem aqui. Preste atenção no que Deus está falando. Era a trilogia, as parábolas. A ovelha perdeu-se sozinha, ela não sabia voltar. Ela não sabia o caminho de casa, então o pastor foi buscar a ovelha perdida. A dracma estava, mas perdeu-se e ela não poderia voltar sozinha. Então os amigos chamaram todos para que pudessem procurar e ela se alegrou quando encontrou. O filho pródigo decidiu ir e Deus hoje está falando com filhos pródigos. Aquele que decidiu. Ou quem sabe você está vivendo uma dessas fases. Não aguento mais essa coisa de igreja. Tem que ir de novo. Tem que ficar assistindo aí, live agora. Que chatice. Está tudo bem? Eu estou aqui na minha casa, eu tenho a minha televisão, eu tenho a internet, tenho a Netflix, eu tenho tantas oportunidades, tantas outras coisas a fazer, eu poderia fazer tanta coisa. Uma insatisfação sem causa, uma causa aparente a não ser o orgulho que deixa cego quando não se importa mais com as coisas de Deus. Eu não me importo mais.
Salvação, pastor que vai salvar a alma. Célula, eu não quero. Eu não quero ser anfitrião, não quero ser líder de célula. Isso não me importa, isso não me interessa. Isso é coisa de Deus. Eu não estou interessado com as coisas dele. Não me importa com as coisas do Pai. Eu não me interesso com os sonhos do Pai. Não me importam os desejos do Pai. Eu tenho os meus próprios. Insatisfação, um egoísmo que cega, desprezo pelas coisas do Pai, desprezo por aquilo que é do Pai, e depois a fuga, vai embora. Ele quer saber, eu vou embora. Tem pessoas que se afastam de Deus. Coloquei até a gente no Facebook, faz amizade no Facebook, bloqueia no WhatsApp, sai dos grupos da igreja. Eu vou sair desse grupo aqui, só essas mensagens aí, o pessoal fica dando lição de moral na gente. Filho, é porque o Pai te abençoa e está te abençoando que Ele está concordando com o que você está fazendo. Olha bem, filho, preste atenção, filho. Não saia da casa do Pai, filho. Não deixe a presença do Pai, filho. Não saia da graça. Não despreze a graça. Não despreze o favor, filho. Fica na casa do Pai. Porque depois, quando ele saiu da casa do Pai, então ele desperdiçou tudo e veio o sofrimento. Mas o que eu gosto dessa parábola, a parábola do filho pródigo, ela não é uma parábola de tristeza, ela não é uma parábola de perda, ela é uma parábola de ganho. Porque mesmo o filho indo a terras distantes, mesmo o filho deixando a casa do pai, mesmo o filho divorciando-se emocionalmente do pai, ele não esqueceu das coisas que ele viu na casa do pai. Ele ainda sabia que havia um bom lugar, o melhor lugar, um lugar de descanso, e era a casa do pai. Ele precisou apenas era reunir forças, ele precisou apenas encontrar coragem. E quando este dia chegou, ele levantou-se e retornou à casa do pai. E a história termina com festa, a história termina com alegria, a história termina com reconstituição, reconstrução, transformação. É uma história que termina com honra, é uma história que termina com o filho de volta aos braços do pai, provisionado, abençoado, guardado e cuidado, porque o pai, ele esperava um filho. Essa é a história de Deus para a tua vida. A história de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus é eu e você na casa do Pai, vivendo os sonhos do Pai, andando segundo os conselhos do Pai, porque a boa, perfeita e agradável vontade é aquela que vem do Pai. Ele sabe o que é melhor para mim. Nós seremos os herdeiros, herdeiros com Cristo, a Bíblia diz. O Pai tem vestes novas para te dar. O Pai tem um anel, o anel da família, que diz que pertence à família. Ele tem um anel novo, sandálias. Vai ser uma festa tremenda. Quando você decidir voltar, vai ser uma festa tremenda. E olha aqui para mim, o irmão mais velho não entendeu muito as coisas. Ele não conseguiu entender de imediato as coisas que estavam no coração do pai, mas depois o pai conversou com ele e explicou. Não tenha medo do irmão mais velho. Talvez o irmão não entende muito, talvez o irmão vai ficar meio assim, mas o teu compromisso não é com o irmão, o compromisso é com o pai. Deixa o pai cuidar de você mais uma vez, deixa o pai honrar você mais uma vez, deixa o pai completar os sonhos e planos da vida dele na tua vida, deixa ele te trazer de volta para os seus braços de amor, deixa o irmão lá
lá fora, o Pai vai conversar com o irmão, o Pai convencerá o irmão, o Pai fará que o irmão entenda. Enquanto o irmão entende, alegre-se no Senhor, venha para a casa do Pai, volte para a casa do Pai, porque os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre a estrada, Ele está esperando ansiosamente o seu filho amado, Ele espera o retorno do filho amado. Corre para os braços do Pai. Eu quero orar contigo. Você que está com o teu coração queimando agora, quem sabe a casa do Pai já não estava mais tão importante. Quem sabe você estava pensando em deixar. Vou sair um pouquinho, porque o Pai me dá as coisas mesmo sabendo que eu vou embora. Ele me abençoa mesmo sem eu buscá-lo. Ele me abençoa sem que eu esteja debaixo da sua proteção ou na égide do Senhor. Ele me abençoa, eu estou abençoado, está tudo bem. Não deixe a casa do Pai, sobre os mandamentos do Senhor. Não abandone a vontade de Deus, não abandone o projeto de Deus. Nós não precisamos, irmãos, você não precisa ir até os porcos, não precisa ir até o final. Volte agora, volte, já abra o coração agora, retorne agora. Pergunte com o Pai, fale com o Pai. Quais são os teus sonhos, Pai? Eu quero vivê-los. Qual é a sua expectativa na minha vida? Eu quero cumpri-los. O que o Senhor tem para mim, Pai? Porque o meu coração já se enche de insatisfação, porque eu já não suporto mais, porque eu já não sei mais o que estou fazendo aqui. Eu estou sem propósito. Pai, me dá o teu propósito. Pai, coloca no meu coração os teus propósitos, porque para que nós possamos estar felizes na casa do Pai, precisamos sonhar os sonhos dele, viver os propósitos dele na casa do Pai. A vontade do Pai é que nos preenche, é ela que nos dá vida, é ela que nos dá força, é ela que nos dá coragem. Não deixe a casa do Pai. Mas talvez você já trilhou todo o caminho. Você está aí na tua casa, se sente sozinho, se sente abandonado. Quero dizer para você, não seja injusto com os amigos verdadeiros que te procuraram no começo e você desprezou. Não seja injusto com eles. Talvez eles estão apenas respeitando a tua vontade de estar longe. Talvez eles estão apenas respeitando o teu desejo de estar afastado. Não seja injusto com eles. Há amigos, falsos amigos que nos deixam e vão embora. Mas tem um amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Ele não nos deixa, a não ser que nós queiramos que Ele nos deixe. Mas se você está sozinho, se sente sozinho, desprezado, humilhado, aflito, angustiado, eu quero te fazer um convite. Levante-se agora. Levante-se agora e volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai e diga: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Mas tenha certeza que o Pai e o Filho têm lugar de filho. Ele ainda conserva o teu lugar, o teu espaço é o mesmo. Os sonhos dele permanecem os mesmos, o projeto dele permanece o mesmo, está tudo igual. Ele espera apenas você voltar. Se você voltar, ele vai reativar o propósito. Se voltar, ele vai reativar o desejo. Eu costumo dizer que Deus, quando nos dá algo, ele não toma. Deus não aborta a unção. Deus não aborta a unção. A unção permanece.
ela precisa ser reativada. Então volta para a casa do Pai. Volta, porque Deus quer fazer uma festa. Você é o motivo da festa. A igreja precisa de você. Você é o motivo da festa. Houve festa quando o filho voltou. Nós queremos festejar. Volta, filho. Volta, filho. O Pai quer fazer uma festa. Ele precisa, ele espera por você. Eu quero orar por você aí na tua casa. Deus está te ouvindo nessa hora. Ele está ouvindo a tua oração aí na tua casa. Ouça a voz dele falando no teu coração. Perceba que você não está sozinho mais. Perceba que você, quando abre o coração, ele já se faz presente. Então sinta o toque, sinta o abraço, sinta a presença de Deus aí na tua casa, aí na tua sala, neste quarto, onde quer que você esteja agora. A festa dos céus, a festa dos céus, a festa dos céus. Pai, em nome de Jesus, olha, meu Deus, para esta pessoa, olha, Deus, nesta casa, no trabalho, onde quer que ela esteja neste momento, vendo, ouvindo esta mensagem, Deus, no seu coração um desejo de voltar, no seu coração um desejo de estar de volta. Quebranta o coração agora, Espírito Santo, dá força, dá coragem, como para aquele menino, para ele levantar-se e voltar à casa do Pai. Deus, em nome de Jesus, recebe-o de volta. Ouve a oração que é feita agora, ouve a oração desta pessoa agora. Abraça, Deus, devolve as vestes novas, uma sandália nova, um anel nos dedos, a honra, Deus, a honra, Pai, em nome de Jesus, para viver sobre os teus mandamentos, para viver sobre a tua vontade, para viver segundo os teus conselhos. Nós estamos na casa do Pai. Volta à casa do Pai hoje. Recebe o teu filho, recebe a tua filha, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus disse: Filho do homem, o Filho do homem veio para buscar e resgatar aquele que se havia perdido. O Pai se alegrou e disse: esse meu filho estava morto, mas agora ele tem vida. Agora tem vida, agora tem vida, agora tem vida. Tem vida de Deus sobre você. Tem vida de Deus sobre a tua casa. Tem vida de Deus sobre a tua família. Tem vida de Deus indo sobre você agora. Sinta a vida, sinta a vida, sinta a vida sobre você. Eu venho buscar e salvar o que se havia perdido.